Olá a todos, tudo bem? E agora chegamos ao nosso terceiro encontro, nossa terceira live. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. E hoje nós vamos falar de três temas, na verdade, extremamente importantes, que é o autodesenvolvimento, a autocura como terapeuta e como a gente depois, aprendendo o que eu vou falar hoje, aplica na maca, aplica no atendimento. Então eu quero compartilhar com vocês dois conhecimentos fundamentais que servem primeiro para você como terapeuta, para você que quer se desenvolver como ser humano, né? A primeira questão é respiração. Como a gente respira e como a gente pode utilizar a respiração para desbloquear energias, para promover equilíbrio e vitalidade no corpo. A segunda é o conceito de polaridade. Como eu entendo esse conceito sob o ponto de vista de equilíbrio e de cura. Ou seja, se eu me equilibro e entendo esse conceito, eu equilibro e curo outras pessoas. E são muito simples esses conceitos, eu vou compartilhar com você aqui em primeira mão. Então, iniciando, uma questão muito importante. Toda vez que a gente aprende, né, um sistema de cura, quando a gente aprende uma técnica, a gente tem que entender que por trás desse sistema, dessa técnica, existe um ser humano, um terapeuta. E eu comecei a perceber a importância da gente aprender a trabalhar não só, né, o conhecimento dos símbolos, o conhecimento dos cristais, o conhecimento do pêndulo, mas trabalhar o terapeuta dentro do seu corpo físico, da sua dinâmica de eixo de equilíbrio. E essa dinâmica de eixo de equilíbrio, ela se dá basicamente em dois pilares. O primeiro, a respiração. O segundo, o equilíbrio vertical e horizontal. E como esses dois combinados me traz uma expansão de energia, uma expansão, né, um desenvolvimento da minha capacidade de conectar com a energia universal e, a partir daí, transmitir mais potência, mais energia. Então, a respiração é a base de tudo, é o primordial. A gente tem que compreender como, na sua grande maioria, né, a gente não percebe, não nota, não se auto-observa como está a nossa respiração no nosso dia a dia. Então, você que, por exemplo, trabalha na frente de um computador ou atrás de uma mesa, tem pouca possibilidade de se movimentar, caminhar ao longo do dia, fazer pausas, intervalos, ou mesmo observar como é importante você inspirar e expirar e se conectar, né, com uma nova energia, fazer uma pausa, como isso é importante, como a gente esquece disso, né? Observa se a sua respiração ela é mais torácica ou se a sua respiração, além de ser torácica, você consegue levar energia para o teu abdômen. E a técnica é simples. Mão direita na altura do tórax, mão esquerda na altura do abdômen, e você inspira e percebe qual das mãos que movimentam. Se só a mão de cima movimenta e a mão de baixo está estática, então você está concentrando a respiração na área torácica. Nós temos uma imensa população de ansiosos no Brasil, pessoas que estão sofrendo de ansiedade no dia a dia e não percebem que se você aprender a respirar, como isso pode ser atenuado, diminuído. Então, a primeira questão é você ter a intenção, o foco e direcionar a respiração para a parte abdominal, fazer com que ela rompa, né, a barreira ou a altura do diafragma. E aprender a respirar faz todo um sentido de promover uma movimentação não só de energia vital, mas de oxigênio pelo corpo. Então também a gente tem que entender que oxigenando o corpo, a gente alcaliniza, aumenta, melhora o pH, o potencial a gente aumenta o potencial, a gente aumenta, né, a eficiência imunológica do nosso corpo para que a gente fique cada vez mais autoimune e não pegue, né, gripe, essas doenças que são tão comuns, por exemplo, inverno. Perceba como tem tanta gente com um sistema imunológico frágil que pega doenças com muita facilidade e como uma simples técnica de respiração pode auxiliar as pessoas. Além disso, aprender a respirar
né, movimentando as narinas, que é para você, né, movimentar os lados do corpo. E por que é importante você aprender a ativar e a movimentar os lados do corpo? Porque você vai estar trabalhando com as polaridades. E esse é o segundo pilar, o segundo tema desse encontro, né, de hoje. Por que é importante a gente aprender polaridade? Do ponto de vista prático, nós vamos falar do ponto de vista prático e conceitual. Do ponto de vista prático, se você olhar aqui nesse desenho que eu preparei especialmente para hoje, né, a gente percebe que o nosso corpo é dividido basicamente em duas partes. O direito, o meu direito aqui, o esquerdo para vocês, e o meu esquerdo, né, ou o direito para vocês. Então, o nosso lado direito é o lado masculino e o nosso lado esquerdo é o lado feminino. O que isso significa? Que eles se complementam, né? Eles estão interagindo essas duas dinâmicas o tempo todo, tá? E como é que eu consigo equilibrar essa polaridade, que eu chamo de uma polaridade horizontal, né? Eu consigo equilibrar através dos nossos ombros. Através dos nossos ombros, eu consigo, de uma maneira muito simples, muito rápida, consigo equilibrar os dois lados para que eu tenha uma primeira polaridade equilibrada. É importante ter o equilíbrio masculino e feminino? Porque o masculino é o nosso lado ativo e o feminino é o nosso lado receptivo. Com o nosso lado masculino, eu tomo decisões, eu direciono a minha vida. Com o meu lado feminino, eu me acolho, eu descanso, eu aprendo a relaxar. Então, eu não consigo ser 100% um lado e 100% o outro. Eu tenho que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio é alcançado pelas polaridades dos ombros, onde uma imposição de mãos, uma combinação de cristais, consegue equilibrar essa polaridade. Mas ela por si só precisa de um segundo eixo, que é o eixo vertical. Então aqui é o eixo horizontal e agora chegamos ao eixo vertical. No eixo vertical, esse eixo vertical eu alcanço esse equilíbrio através de cristais, por exemplo, que eu coloco acima da cabeça e além dos pés, né, formando esse eixo de equilíbrio, chakra estrela da alma e chakra estrela da terra, que estão fora do corpo físico. Então aqui eu tenho o eixo vertical. Então, uma vez dito isso, percebe que a gente forma uma espécie de uma cruz, né? Vertical, horizontal, formando aqui a cruz. E aqui no centro, que é o chakra cardíaco, eu tenho a sede da criança interior, que é uma outra polaridade, a polaridade longitudinal. A criança interior e atrás a minha energia de sombra. Você deve estar pensando assim, nossa, Rodrigo, eu estou ainda tentando entender como isso atua no nosso dia a dia. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais um chart que eu preparei também para hoje, para a gente entender um pouco mais dessa dinâmica. Né? Quando eu olho a dinâmica das polaridades, eu como terapeuta, o que me desequilibra? Quando eu perco meu eixo vertical, número 1. Número 2, quando eu desequilibro meu eixo horizontal. Quando eu perco meu eixo vertical, ou eu me desconecto da Terra, que é onde a gente descarrega toda a nossa energia negativa, nossos pensamentos negativos, nossas emoções negativas. E por que isso é importante? Porque nós somos seres humanos. E a gente não consegue ter dias maravilhosos 100% do tempo. Então, na hora que eu descarrego pela energia da Terra. Agora, em alguns momentos, eu também tenho que estar conectado com uma energia superior, uma energia maior, a energia cósmica. Então, quando eu me desconecto de alguma delas, eu me desequilibro totalmente nessa verticalidade. E nós, como seres humanos, a gente busca constantemente essa verticalidade, porque ela dá para nós esse grande equilíbrio. Muitas pessoas me procuram sem essa verticalidade equilibrada. E quando você conhece esse conceito de como equilibrar essa verticalidade, você consegue reequilibrar a pessoa automaticamente, instantaneamente, de uma maneira muito rápida. E aqui vai uma dica. Como é que a gente
percebe a falta desse equilíbrio de verticalidade? É quando você observa que, por exemplo, o chakra coronário, o terceiro olho e o laríngeo, os três ao mesmo tempo estão desequilibrados. Ou quando os três chakras de baixo, plexo solar, chakra sexual e chakra base, estão com baixa potência, não estão conseguindo descarregar energia. E aí você passa a entender que é esse eixo que precisa ser resgatado. O próximo eixo, o eixo horizontal, masculino e feminino. Quando a pessoa é muito dura com ela mesma, quando a pessoa é muito rígida, quando a pessoa é muito inflexível, ela perdeu o acesso ao lado esquerdo feminino dela. E quando a pessoa procrastina, tem dificuldade em dar direcionamento, foco para a vida, não consegue dizer não consegue ser ativa e precisa de outra pessoa para fazer isso por ela, ela perdeu a conexão com o masculino dela. Aí você fala, nossa, Rodrigo, mas você leva esse conceito para o reiki? Não, leva esse conceito para a vida. Então, se você quer ser um profissional, um terapeuta, eu trago esse conceito para a gente compreender e aplicar na gente mesmo, como terapeuta, como ser humano. Então, primeiro equilíbrio é o vertical. Segundo equilíbrio, o horizontal. Esses dois precisam estar sempre sendo monitorados, constantemente. E eu preciso aprender a fazer isso comigo, monitorar isso comigo. Em que sentido? Se eu começo a perceber que eu não consigo, depois de um dia ruim, um dia que eu tive desencontros, diálogos difíceis com algum parente, algum amigo, alguma coisa não funcionou e a gente perdeu um pouco desse equilíbrio, eu preciso entender nessa dinâmica o que foi desequilibrado, como eu resgato esse equilíbrio para que eu consiga resgatar a minha paz mental para dormir bem. Porque se você não percebe isso, não vai dormir bem, como você acorda no dia seguinte? E se no dia seguinte você está desvitalizado, como é que você vai atender uma pessoa? Como é que você vai chegar ali na hora, trazer um símbolo do reiki, se você não consegue ter estado de presença? Então a gente chegou agora numa parte que está ficando muito mais compreensível esse conceito. E mais, aquelas pessoas que têm traumas de infância perdem um terceiro eixo, que é muito sutil, que é esse que está aqui, que é o que chamam de eixo longitudinal, que é a cereja do bolo, que é como está a sua criança interior, a felicidade, a alegria com que você leva a vida. Essa criança interior está aqui no chakra cardíaco. Agora, se esses traumas da infância prevalecem sobre a tua vida, sob a forma de medos, de fobias, rejeições, sob a forma de dificuldades de relacionamento, então você tem atrás de você uma sombra, um inconsciente te dominando nas suas reações emocionais, na forma de interagir com as pessoas, que pode às vezes se tornar mais agressivas, mais violentas. Então aqui você tem como conceito final o terceiro eixo. Então esses três eixos a gente vai compreender em profundidade e perceber que a gente precisa aprender para nós como pessoas, como seres humanos e como terapeutas. A partir do momento que a gente entende isso e aprende a respirar e aprende que esses conceitos são pilares fundamentais para a nossa vida, a respiração e as polaridades, a gente começa a entender que a gente ganha uma base de desenvolvimento como terapeuta, como ser humano, totalmente diferente. E esse é o meu convite, para que você reflita sobre tudo isso. Porque a partir daí, você vai se desenvolver, você vai aprender como se auto-equilibrar, começa a compreender como funcionam as polaridades. Por quê? Porque aí você vai levar isso para a maca, para a prática. E eu vou te mostrar isso na maca, na prática, como funciona o equilíbrio horizontal pelos ombros, como a gente usa cristais e ativa os chakras, estrela da alma e estrela da terra nas extremidades. Como isso é simples de fazer. É muito simples e é muito importante, porque resgata uma dinâmica de equilíbrio que as pessoas não têm ideia de como elas se perderam. Elas não têm a menor ideia de como é fácil você fazer essa dinâmica e resgatar o equilíbrio. E você pode fazer isso logo no início de um atendimento,
E a partir daí, potencializar ainda mais o efeito de um símbolo, de um cristal, de um pêndulo. Por quê? Porque você imagina você estar, olha que importante a partir de agora, presta atenção nisso. Você está aplicando uma energia numa pessoa que está desconectada da Terra. Ou uma pessoa que perdeu a fé na vida. As pessoas depressivas. As pessoas que estão pensando em suicídio. Eu já mencionei em diversas ocasiões, mas eu vou reforçar. Na faixa etária de 15 a 29 anos, é a faixa etária dos jovens que pega os adolescentes, em que a taxa de suicídio cresce exponencialmente a cada 10 anos, na ordem de 40%. Nos últimos 10 anos, cresceu 40%. Depressão e suicídio. Então você já imaginou uma pessoa depressiva que secretamente pensa em finalizar a vida dela de forma trágica? Você olha essa dinâmica e fala, será que ela perdeu a conexão com a fé dela, com a dinâmica espiritual dela? Será que ela se desconectou totalmente aqui do nosso planeta, da nossa existência, a ponto de achar que ela não é importante para a família, para o universo, para a nossa sociedade? Então, essa dinâmica, ela é estratégica. Eu quero que você perceba, reflita como isso é importante para o nosso dia a dia. Eu trago isso comigo para a minha vida. Diversas ocasiões, as pessoas vinham buscando socorro através do reiki, através da radiestesia. Com um pêndulo, eu já identificava que tinha mais de um chakra desalinhado. E não é que esses chakras estão desalinhados aleatoriamente. Eles estão desalinhados próximo de uma das polaridades. Percebe? Próximo de uma das polaridades. Então, se eu tenho os chakras aqui de cima desalinhados, eu preciso ativar a polaridade aqui, né, do chakra estrela da alma, da polaridade de conexão cósmica. Se eu tenho chakras de baixo desalinhados, eu tenho que reconectar com a energia magnética da Terra. Você quer ver uma outra coisa interessante? Quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu olho é como é que está o equilíbrio dos ombros. Presta atenção nisso. Tem gente que aparece assim, ó, com o ombro esquerdo para cima e o de baixo aqui, ó, e essa parte de baixo aqui, ó, nitidamente denotando um desequilíbrio. Tem gente que está ao contrário. E não adianta vir com a desculpa que está fazendo a musculação errado. Não adianta colocar a culpa no professor da academia, achando que está fazendo 15 repetições aqui, só 5 aqui, por isso que está ficando assim grande, né? Porque você tem isso aqui e tem a largura também, que quando você observa essa dinâmica, você vê nitidamente o desequilíbrio horizontal. Quantas pessoas que não vêm, né, com excesso de feminino e falta de masculino, ou ao contrário? Lógico que do ponto de vista físico você não consegue desenvolver isso de imediato, mas você tem que começar a equilibrar isso e começar a promover um resgate de alguma das polaridades que estão faltantes. Por quê? Porque a dinâmica da vida é sempre o equilíbrio. Nunca é excesso de um lado e falta do outro. Então, nesse encontro de hoje, a nossa expansão, nosso crescimento como ser humano e como terapeuta, ele parte da base que a gente precisa aprender, além dos símbolos, além dos cristais, além de um bom pendular, um excelente respirar, um ótimo respirar, a dinâmica da respiração como base da nossa vida. E também aprender a dinâmica das polaridades para a gente entender que eu, como ser humano, preciso ter os meus equilíbrios perfeitos para quando a gente for atender uma pessoa, a gente ter a respiração já realizada, as polaridades já equilibradas, para a minha dinâmica de presença, para a minha dinâmica de potência nas mãos, de canalização desse símbolo, dessa energia universal, ser cada vez mais potente. E para fechar, a diferença de potência de emanação de símbolos de uma pessoa ou outra é muito diferente se você observar a pessoa que pratica a respiração no seu dia a dia
a pessoa que equilibra as suas polaridades no seu dia a dia, que monitora isso constantemente, em relação a outra que não faz nada. Porque não dá para confiar numa mediunidade ou no acesso natural que uma pessoa tem à energia universal, porque o corpo físico, ele colapsa. O corpo físico tem um limite. Isso quem já teve a experiência de ter o corpo físico colapsado vai entender bem o que é isso. Quando colapsa, você não consegue fazer nada, literalmente nada, nem comer direito você consegue. Então, a vitalidade, o estado de presença, o autodesenvolvimento partem dessas dinâmicas, principalmente se você quer se tornar um terapeuta, uma curadora, um curador. Então, agora que você compreendeu bem esse conceito, eu quero mostrar para você, na maca, como é que a gente vai fazer esse equilíbrio. E você consegue fazer bons diagnósticos e ter direcionamentos aí interessantíssimos que vão ajudar muitas pessoas. E agora, finalizando, né, essa sequência de 3 lives, vamos fazer uma nova demonstração na prática. Estou aqui novamente com a Flávia. Gratidão, viu, Flávia, imensamente pela tua presença. E eu vou mostrar na maca como é que a gente trabalha as polaridades, como é que isso funciona no atendimento, né? Conforme eu tinha comentado, a gente tem que aprender a respirar e a trabalhar os eixos de polaridades para trazer um equilíbrio ainda mais profundo e duradouro nas pessoas. E pouquíssima gente sabe disso. Então eu vou compartilhar com você esse conhecimento, e se for a primeira vez que você estiver vendo isso na sua vida, deixe o seu comentário aqui. Ou então manda uma mensagem dizendo assim: Rodrigo, eu adorei conhecer um pouquinho desse conhecimento, de interagir com o que você está compartilhando das polaridades. Perfeito? Então vamos lá. A Flávia já está muito bem posicionada aqui na maca. Vou agora começar a posicionar os cristais de uma maneira diferente. A primeira parte você já deve ter visto nos dias anteriores, né? Eu vou colocar a ametista e o quartzo fumê, cristais transmutadores posicionados nas extremidades da maca, né? Então, chakra estrela da alma, topo da cabeça, ametista, chakra estrela da terra, abaixo dos pés, o quartzo fumê. Como a maca não tem esse comprimento tão longo para o cristal ficar aqui, a gente posiciona o mais próximo possível e tá tudo bem, tá? Por quê? Porque o ideal seria que a maca tivesse pelo menos uns 2,10 metros. Só que não existe esse tipo de comprimento como padrão nas macas, né? A gente teria que encomendar e eu prefiro que você trabalhe, né, com as macas tradicionais, porque tá tudo bem. Agora aqui vem uma outra questão. Esse aqui é o eixo vertical. Quando a gente trabalha o eixo horizontal, a gente procura trabalhar como prioridade os ombros. E aqui eu vou escolher 2 cristais que trabalham especificamente com equilíbrio de polaridade. E eu vou posicionar eles aqui na altura dos ombros. Tá? E por que eu vou posicionar em cima? Porque eu quero deixar as laterais disponíveis para a gente aplicar reiki. Então as laterais você aplica o reiki e aqui em cima você posiciona os cristais. Perfeito? Então como eixos de polaridades, a gente tem agora o vertical e o horizontal com os cristais. Perfeito? Perfeito. Então, para eu dar início, para a gente dar início nesse momento, eu vou apenas colocar um cristal aqui sobre o timo, o chakra cardíaco, bem aqui. Vou até colocar 2, viu? Porque vieram os 2 na minha mão, então vou posicionar aqui os 2. Que a gente pode colocar 2 juntos, né, de maneira tranquila e discreta. Por que intuitivamente eu coloquei esses 2? Para a gente formar aqui um triângulo e ter mais uma geometria atuando e trabalhando aqui. E para a gente compreender bem essa dinâmica, eu vou medir como é que estão as polaridades. Então olha só. Conexão cósmica, energia masculina, conexão com os mentores. Esse chakra aqui, ele está ativo, mas ele está por alguma razão bloqueado. Vamos desbloquear. Na outra ponta, chakra estrela da terra, atuando muito bem,
conectada com a energia magnética, telúrica da Terra, energia feminina, fantástico. E aí a gente vem agora para o eixo horizontal, faço o diagnóstico em cima do ombro direito, você percebe que a energia está levemente bloqueada aqui do lado direito, e agora eu vou para o lado esquerdo, lado feminino, maravilhoso. E aqui faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Porque essa energia aqui em cima, no topo da cabeça, é a energia de polaridade masculina. E essa energia abaixo dos pés, polaridade feminina, para quem não conhece. Então ela está refletindo nas diferenças do corpo, né? Do lado direito e esquerdo. Então o lado direito, que é o lado masculino, ele reflete esse desequilíbrio que está aqui. E o lado esquerdo, que está positivo, está bom, está funcionando bem, ele reflete também, né, essa conexão com a Terra. Então olha que interessante, a gente já tem aqui um foco, um direcionamento muito grande para essa área que precisa ser reequilibrada, reconectada. Por onde eu começo? Você pode começar pelo eixo vertical e depois para o horizontal, ou você pode pendular e perguntar. Começo pelo eixo vertical, sim ou não? Sim. Então, se ele já me deu sim, começo pelo eixo horizontal, ele me deu não. Então, que bom que ele foi coerente. Se desse tilt aqui, ferrou, né? Ainda mais fazendo uma demonstração ao vivo. Então, uma vez que ele fez essa confirmação, que a gente vai começar pelo eixo vertical, o que eu faço? Agora sim, eu me concentro, equilibro, respiro. Você pode respirar algumas vezes para ir encontrando o teu eixo e aí você vai fazer a ativação. Como os chakras estão distantes, eu vou aproveitar a extensão dos meus braços para fazer isso. Quando eu me conecto aqui, olha, sem fazer nada, é uma energia muito potente, muito forte. A minha mão até lateja. Quando eu me conecto aqui com a minha mão esquerda, eu sinto a falta de conexão. Então eu vejo o quê? Que está realmente desequilibrado, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, escolher o símbolo. Você tem algum símbolo que você goste, da sua preferência, para a gente reconectar aqui o chakra estrela da alma? Já que você é ex-aluna, te dou essa preferência, esse privilégio. Tem o Rama, que é bom, né, Ron? Que é para equilíbrio de masculino e feminino. Eu vou usar o Rama aqui. Você vai usar aí? Tá. Aqui. De eletromagnético, tipo, deixa eu lembrar aqui. Vamos lá, para conectar com a energia cósmica. Que tal o Gnosa? O Shanti também. O Shanti você gosta? Eu gosto do Shanti, Perfeito, tá bom. Então o que eu vou fazer com o Shanti? Vou fazer um formato novo. Ao invés de eu posicionar ele aqui, eu vou mantrar, pronunciar ele repetidamente, né? Shanti. E vou fazer dessa forma a ativação do Reiki. Então eu me conecto com o símbolo, visualizo ele aqui na minha tela mental, já estou com ele aqui. Ativei ele aqui, só de visualizar. Vou iniciar. Posiciono as minhas mãos e começo. Olhos fechados, direcionados, focados. Estado de presença. Shanti. 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 Percebe que a gente vai fazendo esses movimentos, podem ser estáticos ou dinâmicos. Aqui eu costumo deixar o aluno ou o terapeuta deixar as mãos soltas, posicionando, fazendo um movimento que mais lhe parecer apropriado. Uma vez que você finaliza aqui, eu mantenho a minha mão esquerda lá, projeto a outra e faço agora.
Shanti. Shanti. Vou trazendo as mãos. Shanti. E finalmente, o equilíbrio na altura do cardíaco. Projeto. Com uma respiração. Pronto. Se eu olhar a fisionomia da Flávia, e se eu não tivesse falado nada, ela já teria dormido. Para quem tem conhecimento de taça tibetana, agora você pode, por exemplo, tocar uma taça tibetana antes de ir para o eixo horizontal, para você aprofundar esse relaxamento. Outra opção, combina com passes magnéticos, de um lado, do outro, de um lado, do outro, de um lado, do outro. Vai fluidificando, equilibrando, percebe? Todo o equilíbrio que ela já alcançou. Se você quiser, a gente pode mensurar. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Até baixou a voz? Se tivesse uma taça tibetana, hein, que você que faz bem a taça, nossa Senhora. Dormiria? Nossa. Ótimo. Olha só o pêndulo como está aqui agora. E se você lembra como estava antes, a diferença aqui já está. Olha o dinamismo. O que acontece? Praticamente a mesma potência, né, de um lado e do outro, faz com que o eixo vertical dela já esteja totalmente diferente. Obviamente, como a diferença era muito grande, talvez num primeiro atendimento, num primeiro equilíbrio, você não consiga deixar 100% igual. Mas você diminuir consideravelmente a diferença e reativar esse chakra já traz todo o benefício de equilíbrio, paz, e a pessoa consegue, inclusive, diminuir a frequência cerebral, e muita gente dorme nesse momento. Então, se a pessoa dormir, saiba que você está indo na direção perfeita, correta. Confia e segue. Nessa segunda parte, que está aqui, o que a gente pode fazer? A gente posiciona os cristais e vai ativar pelos ombros. Eu não preciso pronunciar um mantra agora. Eu posso fazer a ativação do Reiki com um toque no ombro sutil. Você pode fazer cone, você pode fazer toque sutil. Eu vou aplicar com toque sutil. Então eu venho aqui, você pode fazer com um dedo, 2, 3. Eu costumo fazer com 3 dedos. Encaixo bem minhas mãos, entro em sintonia, respiro, posiciono as mãos bem na altura onde estão os cristais. Vou mudar aqui para você conseguir ver um pouquinho melhor. Mantenha essa aplicação por uns 2, 3 minutinhos. Encontre uma posição para os seus braços bem confortável. Vai você mesmo como terapeuta, respirando. Vou mantrar agora um outro símbolo de equilíbrio de polaridades fantástico do Reiki. Kriya. 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 Inspirando, equilibrando. Posso fazer um formato de cone aqui ou aqui agora, projetando um pouco mais de energia. Posso ir fazendo movimentos gostosos, assim, já mais no formato de passe. Equilibrando todas as polaridades. Busca lá de cima, ó. Faz uma casinha e vem vindo na perpendicular, fazendo todo um equilíbrio.
Muito bom. Você pode também vir agora e medir o resultado do que você fez, sem falar nada. Você vem aqui, ó, percebe? Olha que interessante. Positivou lá, positivou aqui. Aqui igualmente. Aqui já estava muito forte. Percebe que numa primeira vez você não consegue colocar a mesma força de um lado do outro, mas você diminui a diferença e a Flávia já consegue relaxar. Caso você sinta, você pode projetar só a energia aqui e fazer a fluidificação só de um lado. Você pode pedir para a pessoa respirar em conjunto. Então, por exemplo, Flávia, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, inspira e solta. E você vai fazendo esse movimento mais interativo, mais dinâmico. E solta. Perfeito? Você poderia, por exemplo, com esse bastão de selenita, com essa ponta, fazer um desenho do símbolo aqui e fazer uma outra forma de aplicar o reiki aqui, por exemplo, para você trabalhar essa polaridade. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Sentiu um equilíbrio, um alívio? Total. Tá bem leve, bem relaxada? Sim. Maravilha. Essa semana, inclusive, para falar, eu tive que tomar, assim, tomei Mioflex, e tipo, pus salompas bem aqui mesmo, do lado direito. Nessa área aqui? Nessa área. Que impressionante. Assim, tipo, aqui, sabe aquela coisa? E é exatamente a área que estava precisando de energia. Exatamente. Que show. Você vê, não foi combinado, eu não perguntei nada para a Flávia antes. É verdade, não perguntou mesmo. Foi só no sentido de rastrear, identificar, confiar no diagnóstico e perceber que a dinâmica de equilíbrio estava toda desse lado, tá? Na formação do Reiki Cristal, a gente aprende a trabalhar esse equilíbrio de polaridades, principalmente, Flávia, no eixo horizontal, que é uma novidade, né? Tem um eixo vertical e um eixo horizontal, através de 7 pontos do corpo. E um deles é o ombro. Os ombros é uma grande recomendação, um grande ponto de equilíbrio, né, do masculino e feminino. Mas se você quiser fazer, por exemplo, agora, nessa etapa, uma ativação específica de um lado, na formação do Reiki Cristal, lá na apostila, eu indico, né, isso inclusive está gravado. 7 pontos que começam pelo topo da cabeça e vão até os pés para você ativar, por exemplo, o lado direito, o lado masculino. E se precisar o lado esquerdo, a mesma coisa, porque os pontos são complementares, tá? Para você já saber dessa novidade. Então, uma vez que a gente finalizou aqui, a gente vai para a parte final, que qual é? É ativar a criança interior. Só que essa polaridade, a criança interior está aqui, né? Como se a criança interior estivesse aqui, e o outro eixo, ele não está exatamente atrás, ele fica na longitudinal, fazendo isso aqui. Então aqui está o corpo da pessoa, a criança interior, e aqui atrás tem o inconsciente dela. Como se fosse representado o nosso inconsciente, aquilo, né, Flávia, que a gente não vê, que fica atrás do corpo. E esse inconsciente representa o quê? Os nossos traumas, medos, as pendências que ficaram lá na nossa história de vida, na infância, gestação, ou seja, toda essa linha do tempo. Então aqui o que a gente faz? A gente projeta nessa hora uma energia de ativação da chamatrina, tá? E quando você projeta essa ativação que está aqui, você emana uma energia bem poderosa de amor mesmo, universal. Nesse momento, pode ser que a pessoa saia algumas lágrimas. Por quê? Porque é como se o corpo estivesse purificando de dentro para fora. E se isso acontecer, natural, tranquilo, nada de errado. Você também pode fazer um diagnóstico, se você quiser, buscando um formato de cristal diferente e percorrendo esse cristal bem nessa altura aqui para você tentar identificar, se você sentir ou se você pendular, algum ponto de dor aqui. Não é uma massagem, é um diagnóstico. Então você vai percorrendo devagarzinho, veja se tem algum ponto de dor. No caso da Flávia, provavelmente não vai ter, tá? Mas se você identificar aqui algum ponto de dor,
você posiciona o cristal, segura ele com uma das mãos e você pode projetar o reiki com a outra, fazendo a combinação da técnica, tá? Um outro formato também seria você pedir para a própria pessoa, né, 2 dedos dela, levar até essa região que está aqui e ela mesmo, né, tatear nessa área aqui. Lembra, Flávia, que a gente fazia isso? Fazer isso. Você pedir para a pessoa ver onde está com dor. Exatamente, para descobrir se tem algum ponto de dor nesse trecho que fica entre o diafragma e o osso externo aqui. Por quê? Porque essa região, ela armazena as questões emocionais mais traumáticas, mais profundas que ficam ocultas, que às vezes a gente nem lembra, nem tem ideia da dimensão. Quando você tateia, identifica algum ponto aqui incômodo de dor, é exatamente aí que está acumulado, né, o nódulo, a barreira, o bloqueio, que a gente pode tratar imediatamente. Perfeito? Então, do ponto de vista de tratamento de polaridades, é isso que a gente faz na maca, é isso que eu ensino na formação do Reiki Cristal. Essa técnica é extremamente moderna e ela tem um poder de equilíbrio fantástico. Vocês puderam ver como a Flávia, né, Flávia, quase dormiu, ficou bem tranquila, bem leve. Tá? Vontade é dormir mesmo, né, Rô? Com certeza. E mais, no final de tudo, você pode pegar um pêndulo e dar uma pendulada, como se você estivesse potencializando ainda mais esse equilíbrio, energizando a pessoa. Você pode dar uma intenção mental, né? Energizando, conectando com os seus mentores, os seus guardiões espirituais, né? Ou seja, a intenção do terapeuta, o direcionamento que ele dá, né, Flávia, para essa energia, é extremamente importante. Você pode usar também nesse momento. Correto? Tudo tranquilo? Tudo certo. Gostoso, né? Sempre bom, né? Sempre. Maravilha. Então, quero agradecer a todo mundo que assistiram as 3 aulas. Muita gratidão. Como esse conceito é extremamente novo, moderno, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário, ou mesmo envie a sua pergunta lá para os meus 2 perfis no Instagram, @holistica.cílios ou @rodrigo.terapia.holística. Quero te convidar para fazer parte da nossa formação do Reiki Cristal, 4 módulos mensais. Nós temos 160 vídeos pré-gravados para você poder assistir todo o conteúdo. Temos 18 vídeos, um módulo, Flávia, completo, só de atendimentos práticos na maca, em que eu ensino isso aqui, né? Ou seja, um pouquinho de como a gente equilibra as polaridades. Tem um vídeo específico sobre os 7 pontos que a pessoa pode ativar, aplicar no lado direito ou no lado esquerdo, ou ao mesmo tempo, para você aprofundar ainda mais o equilíbrio masculino e feminino, ou seja, técnicas modernas, inovadoras, para a gente revolucionar a forma como o reiki é aplicado, como a cristaloterapia é aplicada e como o pêndulo, a radiestesia também é utilizado. E aí, combinando tudo isso, conhecimento, técnica, apoio, estudo, dedicação, eu tenho certeza que a formação do Reiki Cristal vai proporcionar uma mudança completa, né, de visão, uma mudança completa de estrutura energética para cada um que se juntar nessa formação. Flávia, muita gratidão, viu? Gratidão a você, Rô. Pela tua presença, e eu espero que nas próximas lives você me atenda, viu, Flávia? Eu quero ficar tão relaxado como você ficou, viu? Gratidão imensa, muito obrigado. E agora que nós finalizamos esse atendimento prático na maca, que atendimento fantástico! Até mesmo eu me surpreendi como ele foi profundo. Mesmo sendo uma amostra, foi uma experiência fantástica. Até mesmo o cameraman, o Isaac, eu percebi que ele estava, dando uma pestanejada, porque a energia da sala ficou incrivelmente equilibradora, promovendo um relaxamento profundo. Foi uma experiência incrível. E agora que você conhece o que é o curso, a formação do Reiki Cristal 3.0 tem a oferecer e está pronto para dar o próximo passo em sua jornada de cura e transformação, eu te convido para clicar no link aqui abaixo, pois eu vou compartilhar
detalhes sobre como você pode se inscrever no curso e começar sua jornada para se tornar um mestre em Reiki, cristaloterapia e radiestesia combinados. Estão preparados? Espero que sim, pois te convido para dar esse passo em direção a uma vida mais equilibrada, saudável e plena de energia positiva. Que tal? É um convite ousado, mas eu tenho certeza que você está pronta e vai dar conta. Você vai contar com todo o meu apoio. Clica no link e venha participar dessa jornada transformadora. Qualquer dúvida que você tiver, deixa sua pergunta aqui, que eu farei questão de te responder. Não hesite, conte comigo e faça parte dessa jornada fantástica. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que assistiram esses 3 encontros aqui ao vivo, o meu abraço fraterno e nos vemos na formação do Reiki Cristal. Obrigado.